Sugerir alguma cena. Hum, Nem que seja eu a reclamar, tipo, de alguém. E depois, tipo, Você, cortas. eu gostava de só saber, vocês tipo sentem algum tipo de pressão por estarem a ser gravados? Não. É assim, se tu me dissesses tipo agora, fala deste tema, vamos gravar. Eu ia sentir. Ok, porque eu estou a sentir isso. Não é que não é que seja muito violento, quer dizer, é quase insignificante, mas o facto de termos que estar a ter uma conversa entre aspas, né? Não é Não não tens. temos. Esse é o Exato, ponto. Não eu sei. precisas. É daí as aspas, era suposto defender, mas não foi suficiente. Tinha que pôr tipo mais 500 aspas. Yeah. Sinto que faz com que a conversa não surja. Pá, nem Não por sei. isso. Nem por isso. Acho que a tua cabeça só fica demasiado ocupada em tentar dizer alguma coisa e acabas por não dizer nada. É Ok. quase como estás a ver o pessoal que não tem carisma quando tem de improvisar num discurso Yeah. só assim. Uhum. O pessoal que vai tipo, agora vais ter de ir ali discursar e não tens nada e não podes ter levar tipo papel nem nada. Chega ali, até pode ter estado meia hora a planear, mas não se vai lembrar de nada. Que é o que me acontece a mim. Sou bué Vocês assim. consideram-se pessoas carismáticas? Ai, eu acho que tem. Acho e considero bué que depende do meu mood. Estás a ver? Depende Hum. de que horas é que eu tenho acordado. Não, não, a sério, acho que depende bué do meu mood diário. Tipo, se eu hoje me estou a sentir um pouco mais extrovertido ou não, estás a ver? Ok. Tipo, tipo quando falamos com calores ou assim. Há um dia, sei lá, que eu penso, hoje vou falar mais com os calores, não sei o quê. Então, começa por conversa. Há outros que eu tipo, não quero muito saber. Vou às aulas, jogo matrecos, vou-me embora. Vais às aulas, vais. Às práticas. Eu sou bem introvertido, I guess. Depende. Sinto bem. Depende muito, Rui. Quando estou bêbado, não. Acho que nem é preciso estar bêbado. Não, Rui, tu és bem carismático, mano. Ei, eu não sinto nada, putz. És bué, Sinto mano. bem que é só Ok. para o pessoal Acho que estás a com quem. confundir carisma com ser outgoing. Estás a ver? What do you mean by Porque, outgoing? tipo, houve uma pessoa vem ter contigo do nada quando a gente está no convívio assim. Por exemplo, olha, tipo, o Paralto. O Hum. Paralto vem ter, tipo, connosco. E, tipo, pode ser meio awkward às vezes a falar, mas tu, tipo, não levas a mal. Fazes logo ali, tipo, uma conversa na boa, chilas. Ai, pior é que essa parte do faça conversa e já discordo. Como assim? Eu não faço a conversa. A conversa é que te faz a ti. Não. Eu percebo. Ele comenta. Estás a ver? Tipo, se ninguém falar, provavelmente eu não vou começar a uma conversa. Estás a ver? É mais por aí, eu só sigo uma bala. Por acaso, eu reparo que o Rui às vezes começa conversas com perguntas e parece bem que ele forçou. Porque tentou. Estás a ver? Tipo, Achas isso? epá, sinto, tipo, eu ouço e penso assim, "Ei, o Rui teve, aposto que o Rui pensou assim, ok, agora vou fazer esta pergunta, para tentar ser diferente." Não, ok, então não. Normalmente eu estou a ver alguma coisa. Estás a ver? Eu não fico parado a olhar para o meio do universo a pensar, como começar uma conversa? Não, Não tipo, sei, estou só a dizer a impressão que eu. estás a dizer o que tu sentes, né, com as minhas Yeah. perguntas, E agora eu vou-te dizer o que é que eu faço para fazer as perguntas. Normalmente eu passo vídeos, thumbs, Facebook, Insta, e faço. Olha, houve uma vez quando fui para o Algarve, para a casa do pai do Ricardo, ficámos tipo 3 horas a fazer o Would You Rather, só comigo, no Insta, a ver cenas à toa e a fazer perguntas. Uhum.
Eu faço bem isso, porque tipo, Mas quando eu esse é estou. kind of o nosso objetivo quando tipo, estamos a fazer este tipo de cenas. Como assim? Exato, mas a A questão é cena é que ele tipo, estava. só estás a matutar no facto de tipo, estares a pensar, estamos a gravar, sinto pressão para falar porque é a primeira vez. Para da segunda vais estar tipo, foda-se, está bem, É verdade, grava, é yeah, verdade, é verdade. whatever. Oh, Mas. isto é novo, tecnologia. Mas pronto. A cena eu não forço as perguntas. Porque se eu quiser ficar calado, fico calado. Estás a ver? E eu não Yeah. tenho problema em as pessoas estranharem que eu esteja calado. Ou ficarem tipo, ei, oh, tens bem calado. E eu, sou assim, whatever. Se eu não tenho nada para dizer, porque é que eu vou falar? Eu compreendo. Porque há pessoal que se incomoda com o silêncio. Estás a ver? Há Yeah. pessoal que fica incomodado por estarem várias pessoas num sítio e não estar a haver uma conversa corrente. Yeah. Estás a ver? Depende das pessoas. Quer dizer, não, honestly, eu estou-me a cagar. Tipo, Porque não me tipo, importa é. as pessoas Não. a falar. Mas imagina. Tipo, eu, tu, ah, o Manel, o Ricardo, não sei o quê, estávamos tipo numa mesa, né? Tipo, a chilar. E se por acaso ficássemos sem tópico de conversa, estás a ver? Eu acho que ninguém ia tentar forçar nada. Não é Mas, preciso. não, mas tipo, se por acaso acontecesse, ninguém ia forçar nada. Só que imagina que no dia que a Bia e o Peralta foram lá à casa do Manel, não é, tipo, nós até nos podemos dar todos bem, mas só o facto de serem pessoas novas, tipo, ali naquele sítio, se eu ficasse só com eles, eu ia sentir a necessidade de dizer alguma coisa, só para não ficarmos tipo em silêncio. Ok. Mas isso é porque é porque eles são tipo estranhos, digamos assim. Porque Não? eu ainda não partilhei aqueles momentos de silêncio com eles, porque tem de haver. Ok, Tipo, ok. olha, tipo eu e o Uau, por Rui. acaso é um fator um bocado importante. Tipo eu e o Rui. Eu e o Rui tivemos umas chamadas que a gente teve de fazer em silêncio. Já tivemos os três montes de chamadas onde tivemos em Oh, silêncio. Tipo, E acho que isso é importante para fortalecer a relação de poder estarmos bem. What the fuck, o que é que foi isso? para, fui eu, abri uma história. para podermos estar naquele ponto em que tipo, não estamos a falar, mas estamos bem. E se tivermos de falar, E, falamos. yeah. Sim, nós já temos uma relação sólida. A três. Sim. Boa idiota. Boa, idiota. Já entendes o que é que a gente quer dizer com o teu sentido de humor ser o Yeah. chapado. Whatever, não vou Calma. discutir. Não vou discutir. Parecias bué os aspiradores, tipo, quando tem uma pedra lá encravada. Ai, ai. Estou a ver um cão com uma borboleta no focinho. Oh, mano. Por exemplo, Diogo, tu achaste que a minha pergunta do limite da comédia foi tipo forçada? Não, Não. Não, porque deu para Ok, a perceber pergunta que não tu foi para mim. perguntaste. Deu para perceber que tu perguntaste isso porque viste um vídeo. Ok. Eu estou a tentar bem arranjar agora um exemplo de uma pergunta que eu tenho feito. Ficaste a matutar. Olha, Yeah, eu dou-te o exemplo de uma. A sim. do carismático. Qual? Não me Quando lembro. Eu pergunta. sei que falámos sobre isso, mas não me lembro da pergunta. Foi tipo há 5 minutos. Quando ele pergunta, tipo, vocês acham que são carismáticos? Acho que me estou a lembrar. Essa foi bué, tipo, pessoa bué forçada. A sério, ok. Não, mas mais uma vez estava a ver, estou eu a ver um vídeo Carisma. de Estás a ver um vídeo de não, carisma? de valorização, estás a ver? Que passa muito pela capacidade da comunicação, a autovalorização. Tipo, sentir confortável em posto.
ver? É não veres que a tua exposição, de certa maneira, vai dar espaço para que as pessoas te julguem. Estás a ver? Isso é uma maneira de Credo. valorizar. E aí eu preciso meter uma musiquinha. Eu não estou a conseguir acompanhar já. E eu fiquei este tempo todo sozinho porque desconectei-me, foi isso? Alô? Não, o Discord fucked up. Então onde é que eu fiquei para vocês? Não me lembro. Ih, vai tomar no rabo. Tu Pedro, lembras-te? Tu salva-me! lembras-te? Tu lembras-te? Eu? O quê? Onde é que eu fiquei? Vocês ouviram-me a falar dos batrecos? Não. Não. Não mesmo. Ok, estava a dizer que eu estava a pensar, bué, por exemplo, a tal pergunta do carisma, que quando nós estamos lá para os matrecos, vocês interagem bué, tipo, bué, tipo, muito mais vezes que eu, Mas com quem? com o pessoal que está lá à volta. Porque tipo, não sei. Para já, Sei lá. eu e o Pedro, sinto que eu e o Pedro aparecemos muitas vezes juntos nos matrecos. E Tá. acabamos por nos dar com as mesmas pessoas. Tipo, imagina, o Dias e o Delmar, eu não os conhecia. Conheci-os pelo Pedro. Uhum. Sim, Eu Mais. só mas conhecia o Delmar. Hã? Eu só conhecia o Delmar. Entretanto comecei a conhecer o Dias. Pronto. E nós chegámos a conhecer o. mas, mas mesmo assim, quando eu estou com o Pedro e com o Delmar e com o Dias, eu não, tipo, estou bem na minha. Ainda? 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 Achas que ainda vai acontecer? Acho que eu e o Pedro já jogámos muito mais vezes com eles do que tu. Mano, nós já jogámos. Isto é tipo machine learning, mano. A gente. Nós não ficámos bons nos matrecos, nós ficámos tipo bons a jogar contra eles. Olha. Oh, isso foi uma frase muito boa. Tu não ficas bom nos matrecos, tu ficas bom a jogar contra alguém nos matrecos. É verdade, é bué o estilo de jogo. Porque É que imagina, eu e o olha, Pedro, se for preciso, um dia ganhamos ao Chico, ao nosso padrinho. O dia a seguir perdemos para, olha, o outro Chico e a Miriam. Mas pronto, eu quero, eu quero é tipo, uma, eu sinto que uma das principais razões para eu querer ter um afilhado é eu ter aquela pessoa com quem eu já sei, está a apetecer jogar matrecos. Vou mandar mensagem ao meu afilhado. Não sei o quê. Acho que é isso. É aquilo que me motiva. Ah, Ah, é, não. então a aí sério. ia protegê-lo, ia dar-lhe ensinamentos. Pá no cu. A sério, ensinas-o a fechar as diagonais? É o meu ensinamento. Não, eu não vou ensinar a fechar as diagonais porque eu não sei. Vou-lhe ensinar a abrir as diagonais aos outros. Ah, eu ensino a fechar. Assim, olha, estás a ver o buraquinho ali? Parece que não dá, mas vai dar. É para isso que eu quero. Epá, não é a principal razão por qual eu quereria um afilhado. Mas sabes o que é que eu não entendo? É que já há pessoal que escolheu padrinhos e madrinhas. Puto, isto é como as relações, mano. Nós estávamos a falar há bocado. O pessoal é bem precoce nisso, meu. O pessoal dá grande arras, fodido, tipo. Putz, já viste yeah. O bacana, tipo, dá grande arras nas relações, ué. Oi? O gajo fala contigo como já te conhecesse tipo há bué tempo. Ok, Não, ok. mas isso Acho que pode isso é ser. diferente. Acho que isso é Isso é diferente. Não, diferente. ok, e isto leva ao facto de ele já achar que está bem à vontade com pessoas que ele nem sequer está, estás a ver? Não, não, Isto é isso é da como. maneira Ok, de ser ok. dele. Isso é da maneira de ser dele, não tem nada a ver. Se calhar, E, eu acho que sei o que é que tu estás a dizer. Mas imagina, se calhar tu dizes que por ele ser bué, por se calhar tipo contacto físico ou até da maneira como fala, ele acha que já está muito mais à vontade com qualquer pessoa. yeah, Mas se calhar o estar à vontade para ele é muito diferente do estar à vontade para ti. Ou seja, tu achas que ele está à vontade. ok, Estás a perceber? ok, percebo. Acho que isso é uma, yeah, acho Yeah, que isso é uma cena bué. definitivamente
é um argumento bastante forte. Aquilo Não ouvi bastante nada porque laguei, mas eu concordo. Porque, por exemplo, ele, às vezes, passava por mim, tipo, tirava-me os óculos de sol da cabeça, experimentavas, não sei o quê, mandava aquela piada, não sei o quê, e basava. Isso são formas de quebrar o gelo. Só que, tipo, lá está. Mas Yeah, é yeah, o tipo yeah. de piadas que Percebo. não é qualquer um que faz. Porque simplesmente ninguém não. A maioria das pessoas não querem sair da sua bolha, estás a ver? Para Uhum. conviver mais. Tipo, tu passas por um veterano na minha nova. Diz-lhe, então tudo bem, e pronto. Não vais forçar nada. Enquanto que há pessoas que não. O sair da bolha para eles é o normal. Acho que é isso. Mas não entendo Então, o, mas a- o escolher padrinhos segundo. agora. Tipo, se um Yeah. Yeah. calor me viesse dizer agora, tipo, eu quero que seja meu padrinho. E eu, vá, Yeah. pau no teu cu. Era aquela cena que eu te ia dizer agora. Então, Tipo, eu mas não ia segundo dizer a tua pau no defesa, teu que cu, eu né? achei bem plausível, do à vontade dele não ser o mesmo à vontade que nós, então, se calhar o à vontade entre veterano e caloiro não é a mesma à vontade que tu e um caloiro, estás a ver? Uhum. É isso, se calhar ele já tem essa vontade para pedirem. Mas calma lá. Exato, exato. E é isso Ok. que eu estou a dizer. A meu ver, no meu universo, acho difícil haver um à vontade. Assim, tão rapidamente. Ok. Pá, É, isto, imagina que tu, tipo, és um gajo que vem, tipo, sozinho de uma terra lá, tipo, Alguidares de Baixo, ou Yeah, caralho. ok. Estou a perceber o que é que tu vais dizer. Yeah, é tipo, o veterano te acompanhou na semana de inscrições, por Marcou-te. exemplo. Marcou-te. Yeah, olha, então, tipo, tu continuas a vê-lo quase todos os dias. Naturalmente vais eu, criar aquela eu, empatia, e, tipo, eu não percebo, tu não vês as pessoas, não há cruza, eu não percebo como é que essas relações surgem, eu não percebo, sinto-me bem diferente, meu, sinto-me bem diferente, o que é que eu tenho que os outros não, o que é que os outros têm que eu não tenho, eu não então, mano, vejo não os és, calores, puto. não vês caloiros? Praticamente, mano, é só Eu mesmo, é também só tipo, não Tipo, tenho, olha lá, Rui, visto eu ninguém tenho a a falar. outro puto. certeza que consigo justificar todas as relações que estão aí de veterano de calor. Então, eu não sei Se me quem, des um exemplo, dá-me um exemplo. eu não sei, Pá, eu isto está a nem, ficar muito pessoal para um podcast, não é por eu não, nada. não, what the Não faz fuck, mal, não faz assim. mal. Eu Não não quero muito vejo saber. sequer, estás a ver? Tipo, não sei que Ahm, calores é que já pediram então, mas isto em padrinhos. não é uma coisa pessoal, tipo, acho que não há mal nenhum. Tipo, Não sei, não sei. Ok, mas o tio estava a dizer uma cena qualquer. Fuck. estava a dizer. Ei, E espera eu que eu fui a interrompi-o. meada. E então, pois, é fodido, né? Dominante, Chora. macho alfa. Ahm, Põe a pila na mesa. aí o Rui não entende. Porque o Rui não foi à Claro praxe que entendo. noturna. A what? Era, tudo isto era para a gente gritar mais alto quando Ya, estivesse a cantar. ya, perdi bem o fim a meada. Oh Deixa eu meu, ver. aquela cena da Xilinx para meter no telefone. Oh puto, eu estou a brincar com isso. Eu também estou a brincar com isso. A cena é que tipo, a palavra Xilinx já está a perder tinta, mano. Isto é tipo daqueles Oh brindes mesmo. Pedro, Ah, ouve. Eu pensei nisso há tipo 4 5 minutos, meu. Porque eu estou a abrir e a fechar essa ceninha há bué eu tempo. também, eu também. Não é fixe. E estou tipo a Uau. passar o polegar por cima das letras. Então eu Yeah. comecei a reparar que a ceninha preta está. Ganda drena. Mas tipo, esta merda, tipo, nota-se-me que é daqueles brindes, tipo, olha, esta empresa faz brindes, encomenda aí 600, vamos levar isto ali para aquela feira e vamos pôr a nossa empresa Imagina e lá vamos dar esta merda. que a Xilinx fazia brindes para o Happy Meal. É. Então, filho, o que é que te saiu? É uma O porta mal, ande. é o malu. Olha, já tem esta porta ande, não pode dar O outra. microprocessador era tipo o brinde raro. Credo.
Credo. Não, não, não. O Exato. microprocessador era tipo, tu tinhas de ir juntando os brindes todos e no fim tinhas de fazer um microprocessador. Olha, era melhor, era melhor. Era E melhor. depois ias ao site do McDonald's, fazias o download de um programa Ai, e tipo tinha de correr. Pronto. a Pronto. instruir já os Já putos desde abusaste. pequenos. Pô, então, Já abusaste bem. Só uma cena. Estava aqui a ver nas notícias e diz que o Prof Jam. Diz assim: teve Prof Jam overdose. sofre surto psicótico após consumo excessivo de drogas. Vou assumir que é Puto, uma teve overdose. uma overdose. Tipo, O é. quê? Isso é E mesmo. olha, prof, não faças uma porcaria dessas, meu. Não, não curti nada. Putz, o que estás O a prof não pode fazer? morrer, mano. Porque, tipo, apesar dele Putz, produzir aquela trap nojenta, a Oh, e cena foi, a foi dele enquanto é ele, boa. foi enquanto ele escrevia uma música chamada Anjos e Demónios. Ah, tudo Ah, Stalin. tu gajo está todo fodido quando está a escrever letras. claro, Ok. mano. What? Eu estou a girar tipo Exato. um Beyblade na Mano, Pussytella babei bem. desculpa lá, What? desculpa lá. Vocês não estão a perceber isto. Isto foi tipo ganda stunt publicitário. Porque agora as pessoas vão ter ganda interesse em ouvir a música. É verdade. Porque, tipo, Olha. se o homem teve uma overdose a escrevê-la, imagina o impacto que vai ter quando sair. Ih, é verdade. Oh, esse gajo tem visão, mano. E não seria fixe se ele depois, né, dissesse: Foi neste verso que eu tive a overdose. Estás a ver? Mas, Foi tipo, daqui para a não, frente. mas tipo, ele não podia entregar na letra. Era tipo uma over voice, estás a ver? Um voice over, lol. Imagina, estava a música a tocar, não sei o que, não sei o que mais. Ele tipo, foi neste verso aqui que eu tive a overdose. Mas tipo, a música não parava. Ele era artista para fazer isso. Tipo, fazer um. Consigo bem ver isso. Tipo, ele a rapar, né? Normalmente. E já ouviste o que é que queres? Acho que é assim que se chama. E aí, estás a ver quando ele para e diz: O peso da minha caneta partia-te o braço. Pronto. Imagino bué uma voz dessas a dar a uma certa altura, que é tipo, se calhar a mente dele. Foi neste verso que eu tive uma overdose. Olha, olha, tem a métrica. Tá bem? Não, Sim, não, isso era esse estúpido, meu. tipo é uma overdose. É pá, é otário, eu não estava nada a pensar nisso. É que isso é gozar. Não, eu estou a dizer que o prof era, era artista para fazer uma cena desse género, ahm, mudar de Acho que voz a ele meio, estás a ver, para fazer uma referência a esse assunto. Ou então aquele meme do tipo, chega àquele verso, ouves tipo os secretos do vinil e Yeah, depois é tipo. para que É, conste, se este podcast alguma vez for público, para que conste, o Pedro diz meme. Só o eu Pedro. digo mesmo. Não, eu também digo mesmo. Ai credo, what the fuck? Estou-me a Tu sentir dizes uma meme. minoria. Yeah, é meme. Não é? What the fuck, mano? É porque o meme. É porque eu sou um consumidor de meme brasileiro, estás a ver? Muito brasileiro. Então é mais meme. Eu sou consumidor de meme brasileiro. E por O acaso é uma droga frase um do bocado momento. esquisita. O droga do momento. Não, mas Mas voltando a. eu Voltando a... digo, para mim, o humor brasileiro é o melhor, mano, possível imaginar. É o que mais se encaixa comigo. Por isso é que eu não digo meme. Como é que, Estás a tipo, falar do quê? em inglês diz-se como? Meme. Meme. Pronto, ou seja, vocês estão a dizer em português. Tipo, yeah, tipo, kinda. Laguei, eu laguei. Mas tipo, em português a palavra existe, é mesmo. Existe. Yeah. Porque Não tipo, é um o me... empréstimo. hum, Não, mais ou menos. como assim, Brasil? É uma Gosto. palavra bem random. Mais ou menos. É What? daquele. Não pode Eu bater um acho que é empréstimo. daquele. Não sei se estou certo ou não, mas acho que é daquelas merdas tipo dossiê, estás a ver? Isso foi um argumento contra ti. Oh shit, pois foi. Mas, essa é tipo. Eu vou dizer mesmo, vai para o caralho. Tipo, desisti. Foi o teu melhor argumento até agora. True Foi that. o. True Foi that. o. Vou continuar a dizer, vai para o caralho. Continuando. Esqueci-me. O peso da Fantástico, mano. minha caneta Adoro partida. isto.
É tudo ver e aquele debate, tudo aquilo que fica encaminhado. Íamos naquela cena do o Prof Jam podia incorporar isso na música. Tipo, imagina a música toca, chega ao verso X, secretos de vinil, e depois ele começa. Podes-te perguntar como é que eu acabei nesta situação? Para isso teremos de recuar ao. É, credo. Isso já não sei. Ah, Credo. ok. Ouçam isto. Vocês sabem qual é o documentário do Cowspiracy? Não vi, mas é qualquer coisa sobre a indústria agropecuária, né? Yeah. Pronto. Ia haver um debate numa escola sobre esse filme. Ia ser com professores e alunos e a escola ia convidar um. Um quê? Deputado? Cabeça. Acho que é um deputado. Não, deve ser tipo um membro só do, do PAN para debater lá à escola. Pá, Do PAN. estou-me a rir porque disseste pão e não pano. Não sei, porque dizer PAN parece que tem um E no final. Mas tipo, pã. Não é? Tipo. Não sei, tipo, pã é a mulher do pão. Oh, a mulher do pão. E agora vou Mulher do começar a pão é dizer. pá. Vou começar a chamar o PAN assim. Quer dizer, a mulher do pão. Oh, Continuando. Continuando. Convidaram um membro do PAN para ir à escola debater o filme. E aparentemente produtores de leite, não sei se eram da zona ou se ouviram falar disso ou não, começaram a reclamar bué por começaram a reclamar bué com esse membro ir lá debater. Porque dizem que o documentário tem bué dados errados sobre a indústria agropecuária. E o que eu estava a pensar era, vocês acham que se justifica a haver a partilha de má informação, seja em documentários destes, pura e simplesmente para conseguir sensibilizar os telespectadores ou as pessoas que estão a ver a um assunto maior. epá, isso tem duas vertentes. Porque, tipo, por um lado, eu acho que isso às vezes acontece porque tu tipo, pensas que as pessoas não vão conseguir tipo, olhar para o futuro com olhos de ver de uma certa maneira, então às vezes tens de as assustar um pouco mais. Estás a ver? É isso, exatamente isso que eu estava a tentar Yeah. chegar. Mas por Por outro exemplo, lado, tu não não é sabes. ético. Yeah, Não yeah, é ético. exato, exato. E porque imagina, nós não sabemos o quão mau é o ambiente dentro de um matador. E se I calhar mean, se tu. podias perguntar à tua amiga que é uma vaca. Desculpa. Desculpa. Pronto, tu não sabes o quão mau é o ambiente dentro do matador. E se calhar o pessoal que é ativista, né, dos direitos dos animais e assim, não, não lhes chega só tirar os testemunhos diretos das pessoas que trabalham lá para assustar as pessoas normais. Sim, depois cada um vai puxar a brasa à sua sardinha. Tipo, Estás a ver? os E a minha produtores pergunta de é leite essa. se calhar também vão começar a dizer, também vão dizer que algumas coisas não são assim tão más quando algumas são e tipo, é, anda ali no limbo, estás a ver? Tipo, se tu partilhares a informação 100% como ela é, vais ter de estar a depositar toda a confiança nas pessoas para tomarem a decisão certa. E tipo, Uhum. há pessoas que não vão ter o mesmo ponto de vista que tu. Mas lá está. Isso é que é todo o conceito de democracia. True, true, true. Mas E não é isso imagina, que nós, enquanto comunidade, aspiramos ser. Uma democracia. true, mas imagina lá.
A questão é, lá está. Para a democracia funcionar, e eu penso bem nisto, será que a democracia é efetivamente o ideal? Porque, imagina isto, tens uma criança e um adulto, está bem, e tu podes usar o argumento da idade e da experiência de vida e whatever. Mas uma criança e um adulto, se ambos partilharem, se eles usarem o sistema de democracia, né? Tu tens a tua mãe, o teu pai e tu. Espera, assim não vai dar, porque os pais normalmente concordam com a mesma coisa e o puto não vai ter. Tens só dois putos Dizes que e. os pais estão divorciados. Para onde vá? Os pais estão divorciados e estão a passar o fim de semana na casa do pai. Os putos. Os putos, já. E os putos querem comer sobremesa antes do almoço. E o pai diz: Bué não. clássico. O pai diz não. E os putos dizem sim. Democracia. O que é que acontece? Os putos comem a sobremesa. Desculpa-me interromper, mas tipo, o Google pode mostrar a temperatura em Kelvin. Está bem. Continuando. É que isso foi bué desnecessário. Desculpa, mas é tipo. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. É o Pedro, é o nosso Pedro. É bué entrada a Pedro. Ahm, Pronto, e a democracia aí está a funcionar, né? E Pá, o que é que eu penso? É, qual é o argumento nessa discussão? É a experiência de vida, é a idade, né? O é puto não tem consciência. experiência, o puto não tem consciência nem experiência de vida suficiente para saber que comer a sobremesa antes do almoço vai-te encher, não vais receber os nutrientes todos porque a tua barriga já está cheia de outros. Aliás, não vais ter fome, estás a ver? Para as outras coisas, Uhum. estás a ver? Então, Por isso vai outro dar lado, por mal. outro lado, podes ter o pai a permitir, porque a agenda dele é ser mais fixe do que a mãe que está divorciada. Ok, Credo, mas Pedro. o divórcio foi só mesmo para dar o setup, meu. Ai, opa, eu não aguento. Eu fico fraco com estas entradas do Pedro. Porque eu sei que ele sabe que o que ele vai dizer não é mesmo tipo a sério. Mas, Estás a mas ver? tipo, eu sei que o pai não ia fazer isso, mas tipo, estás a perceber? É que Eu tô- ele próprio deu a ideia de usarmos o divórcio só para justificar o exemplo, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Vou continuar. E Continuar. o que é que eu ia dizer sobre isso? A questão é Ok, que, ok. diferente de uma família para uma sociedade, as crianças, né? Tu passas do tens como. Ai, como é que é? Eu esqueci como é que diz a expressão. Tu partes do princípio que as crianças não têm capacidade de uma decisão consciente. Estás a ver? Elas não conseguem ver. Causa e efeito. Não, elas simplesmente querem e foda-se. Estás a ver? Aliás, E. elas sabem o efeito. O efeito é, vai-me saber bem. E há. Pronto. Não, 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 Exato. mas não sabem Eles todos os efeitos. Não yeah, sabem. Exato. não sabem todos os efeitos. Aliás, Aí entra a questão da experiência. até sabem. Até, a criança até pode saber, tipo, Sim, que pode saber. vai-me Mas fazer essa é uma mal. criança A bastante questão bem é desenvolvida. se ela o vai sentir. A partir do. Imagina que comer sobremesa antes do almoço fazia o puto e apanhar uma dor de barriga daqui até à Austrália. Yeah. Ganda caganeira! Eu garanto que o puto não ia fazer. É Mas verdade, ok. como. Yeah, porque. Estás a ver? Mas como é Yeah. uma cena que tu não sentes a curto prazo, vá lá, até a médio, vá, porque essas coisas Uhum. prolongam-se durante muito tempo, É preciso uma acumulação. não quer saber. Yeah. Daí não se poder deixar uma decisão dessas nas mãos dele, estás a ver? Mas já na Exato. sociedade é diferente. Não estamos a lidar com crianças, estamos a lidar com pessoas que, O em problema, teoria, Pronto. em deveriam teoria, ter. em teoria, Em teoria. o ser humano não Exato. é perfeito, Porque Rui. foi. Ok. Calma, agora pensa assim: o ser humano foi o próprio ser humano que criou o conjunto de características que definem um cidadão. Que está Sim. são, que está que pensa de maneira lógica e essas coisas todas. E essas características podem estar erradas.
O certo e o errado é um bocado assim, estás a ver? Sim, o certo e o errado também são É verdade, conceitos é humanos, verdade. Só mas que, vamos admitir que há um certo universal por e exemplo, independente da condição humana. e se a idade não fosse, tipo, podia não ser a idade que condicionasse o facto de tu poderes votar ou não? Podia não. Podia ser tipo outra coisa qualquer. Podias ter de fazer um Olha, teste. isso era muito fixe. Yeah. Por Podias ter de fazer exemplo, um teste. seres homem ou mulher, Não. Podias. What the fuck? Puta que. Adoro, adoro, Ah, adoro. Adoro, olha, bué. o gajo estava a ver a linha do humor, estás a ver o limite do humor. O gajo foi lá com o pezinho. Molhou assim só a ponta do pé para ver se a água está fria. está muito fria. Está muito fria, Pedro. Não, não queres entrar nessa piscina. Que caralho. Pronto. Hum, mas já, é uma coisa interessante, tipo, pensar que se calhar não é só a idade. Ou seja, tu até podias ter 16 anos E ter. e o Yeah, teu voto ser muito mais fundamentado do yeah. que se calhar o senhor Joaquim que é dono do café. Que Yeah, eu percebo o tipo, que estás a dizer. estás a ver? Porque o senhor Joaquim está bem que tem uma grande experiência de vida. Mas o senhor Joaquim começou a trabalhar com 10 anos no campo. E ele aprendeu Ah, ah, a minha vida é o quê? É trabalhar para o meu patrão me dar uma miséria. Tipo, a vida dele nunca passou muito disso. E eventualmente ele foi trabalhar para o café do senhor Inácio. E o senhor Inácio morreu. E depois E ele ele ficou ficou com o com o café. café. E de Estás a repente ver? pensa que já sabe política só porque tem mais uns trocos no bolso. E depois vai passando, o pessoal vai passando pelo café. Calma, já embaralhei os nomes. Senhor José, já. É, Depois o pessoal vai passando pelo café do senhor José, porque o senhor Inácio já Joaquim, morreu. Joaquim, 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 caralho. Joaquim. Vai passando e o pessoal vai discutindo as coisas e entretanto eles acham que já são aí uns políticos que são uns treinadores de Treinadores de bancada. bancada. Yeah, Yeah. exatamente. Enquanto, agora imagina, depois tens o puto de 16 anos. Imagina que o puto de 16 anos, por Crescido numa milagre, época por, diferente. por milagre, interessava-se em ler e interessava-se em política. E por acaso foi ouvir as histórias de como os partidos se formaram e até gostou de. Eu não sei se com 16 anos já tens filosofia ou não. Porque política baseia-se Já. muito nisso, né? Na Acho que filosofia. tens. Política baseia-se muito nos teus ideais filosóficos. Uhum. E o miúdo até gostava bem de filosofia e foi ler as cenas do Sócrates. Acho que era o Sócrates que era bem a favor da Sim, democracia. É. sim, sim. Foi ler essas coisas. E informou-se bastante e foi ver os programas e foi ver a história passada dos partidos, que por vezes é muito mais importante do que ler só os programas. Ahm, e pronto. E vai fazer um voto muito mais fundamentado que o senhor Joaquim. Pois, mas a questão é que a democracia não pode atribuir tipo importância de votos a pessoas individuais. Tipo, é puramente quantitativo, não é qualitativo. E não só, eu acho que o objetivo da democracia é fazer com que toda a gente participe, tenha o seu grau de influência no todo, estás a ver? Do mais burro, do mais inútil ao mais inteligente, estás a ver? Ao mais produtivo, ou rentável, whatever. É esse o objetivo da democracia, dar o mesmo direito a todos, independentemente de tu ires na roleta russa e estás em qualquer um. Estás a Então, ver? imagina que tens três pessoas numa Hum, sala e eles não podem falar uns com os outros. Imagina, não hum, podem. E um deles. Pá, eu agora tinha que estar aqui a formar a grande analogia, mas a ideia era tipo assim: os dois gajos eram bué da parvos, uhum, o outro gajo era bué da esperto. yeah, E o gajo bué esperto sabia uma maneira de fazer com que os três deles, né, vivessem uhum, bem. Vivessem bem, tipo, para sempre. Enquanto que os uhum. outros dois, que não percebem muito,
tipo, o voto deles iria servir para que eles estivessem bem, tipo, durante, sei lá, Durante aquele mandato. durante ali uns tempinhos e depois arruinava tudo. Hum. E tu, qual era a tua opinião? Tipo, o que é que tu achas que iria tornar aquele sistema bom? Achas o quê? Ok. Era o quê? Era o direito a voto, todo, tipo, toda a gente votava, né? Voto quantitativo ou voto qualitativo? É isso que tu Só, queres só, dizer? só não estou a perceber uma cena do teu exemplo, que é só os três é que vão votar. Uhum, Sim, sim, sim. Ok, exato. vão votar uns nos outros. Já. Não, tipo, num Espera, hã? governo. Oh, uau. Num Não, governo. num programa, numa lista, num Sim. partido Só que ideal, tipo. imagina, um dos gajos que era inteligente sabia qual era o melhor voto para as coisas correrem bem para sempre. E os outros dois que eram burros, tipo, Oh, eu iam. sinto bem que o uso dos termos inteligente e burro estão aqui tipo a fragilizar um bocadinho esta analogia. Epá, yeah, mas Hum. fuck, Não, eu até. estou a perceber. Um gajo não informado sobre Pronto, política. olha, É, já, Sim, ok. pronto. Vou Yeah, tipo, dois retirar. ruins, estás a ver? o nosso burro é o gajo não informado por Ok, política. Uau. ok. Preconceito. Tino, Nino, Nino. Não, mas. Mas O é que é que eu isso, tinha a é essa dizer? a ideia, é É estar isso. informado e ter argumentos bem Se fundamentados. tu usares o sistema da democracia, que é o voto quantitativo, e tipo, os dois gajos admitido que vão votar na mesma cena, tipo, fuderam. Pois. Se tu usares um outro sistema que se baseie, tipo, a questão é que lá está, como é que tu vais tipo, avaliar as qualidades A tipo, questão, de conhecimento político de 11 milhões de pessoas? Menos por causa das crianças, Mas mas lá yeah. está, eu acho que isto é muito maior, isto vai muito mais além exato. disso. Porque depois tu Exato. E eu, começas quanto mais abstrato as coisas começam a tornar, tens de começar a pensar em valores muito mais fundamentais. Ou seja, o que é que interessa mais para ti? Que é Para tipo, teres liberdade, poderes escolher aquilo que tu queres ou ser escolhido o que é melhor para todos, né? ser escolhido ou de deixar que alguém faça algo que essa pessoa considera que é o melhor para ti. Exato. Mas depois é tal aí, e mano, isso leva ao quê? política é tão complicado, ainda bem que a gente Não, está puto. em O que é engenharia. que isso leva? Leva à ditadura, puto. Leva a uma ditadura. Não é bem assim. Ou Eu acho não? que às vezes, tipo, eu acho Não que é às Então, bem vezes, puto. assim. se houver, escuta, É, se houvesse tipo um sistema que, a cena é que isso é bem difícil, mas tipo, imagina uma ditadura, agora vamos tipo pegar na palavra ditadura e tirar tipo o que é mau, ok? Tipo aquelas merdas de opressão, ah, ah, Lá puto. está, whatever. calma, calma, calma. Ok, isso é. Houve, mas ainda Tirar. não acabei. Eu Isso não sei o que é que tu funciona vais dizer. assim. Isso não Eu funciona sei, eu assim. sei o que é que Porque o tu que é vais dizer. opressão para ti pode não ser para outros. Exato, eu E sei isso o é que o é que, problema. eu sei o que é que tu Deixar vais a dizer. mão de alguém. Mesmo que a gente tirasse as merdas más da ditadura, tu metias um bacana no governo e ele podia ser tipo o gajo que prevesse mais merdas, que tivesse mais informado. Ele ia sempre tomar decisões que iam deixar tipo uma minoria ou isso tipo infeliz. Com, Não dá para com, agradar a todos. que já é assim, não é? Vamos concordar que já é assim. Só que o Sim. problema de se deixar nas mãos de uma pessoa é a filosofia que essa pessoa vai seguir. Estás a ver? E a democracia serve precisamente para que as filosofias, que se possa escolher como um todo as filosofias. Porque nós temos que ser regidos por uma filosofia, não é? Uhum. Os partidos não representam precisamente isso, filosofias. Sim, é isso mesmo. Então, e é isso. E o que só não estou a perceber. O teu exemplo de o melhor para todos seria o quê? Tipo, um gajo Yeah, mas como é que que. tu vais avaliar o que é melhor para todos? Esse é que é o problema. Exato. É a opinião. Tipo, tem Vais que ser a fazer um opinião para censo. ninguém sabe. Vais Não, fazer. não, não, não. Tipo, há coisas básicas. Tipo, Acho que o melhor para todos. Acho que idealmente há certas coisas
que toda a gente consegue concordar que é o melhor para todos. Ter o acesso à saúde, ter o acesso à comida, ter o acesso a uma habitação, etc. E agora há pessoas que acham, e isso é um assunto um bocado não tão linear. Porque há Agora, há pessoas. uma diferença entre ter o direito a. Ou seja, tu podes escolher ter ou não. Estás a perceber? Uhum. Sim, Ou seja, dão-te o acesso, não te dão uma obrigação. direito à saúde. Era sobre isso, né? É o direito. Queres o direito, ou seja, ninguém te obriga a ter saúde, é que estás a dizer isso. Exato. Ou seja, tu Ok. forneces Os meios para os obter. meios. Numa sociedade Tá. perfeita, a meu ver, E, o e, que é que e- acontecia é tu precisas de uma Bora. coisa e tu pedes ao Estado e o Estado dá-te o acesso a essa coisa e tu escolhes se queres ou não. Eu vou dizer, Cadê o dinheiro para isso? não é, Pois lá não é está, tu preciso, lá está, lá está. não é preciso tu conheces muita gente para perceberes que em relação a esse direito à saúde, há pessoas que acreditam que só tem direito à saúde quem merece, de certa maneira. E isto depende, bué, de como a condição social é, porque há pessoas que não conseguem compreender o que não é ter. Opa, ok. Há pessoas que não compreendem o que não é ter. Há pessoas que têm muito, então tipo, simplesmente acham que esses direitos deviam ser cedidos em função do dinheiro que tu tens ou em função daquilo que tu rendes para a sociedade. Já viste? Há muitas filosofias que existem, estás a ver? Não pode ser linear assim. Aquilo que tu acreditas que é ideal, para outra pessoa não é ideal, estás a ver? Ok, agora eu vou refutar isso da maneira. Se a sociedade for ideal, No teu ponto de vista, vamos. sim, se a sociedade fosse ideal, já não havia, eu tenho quase certeza que já não iria haver esse preconceito de a pessoa não rende, portanto não merece. Porquê? Isso é Porque uma as pessoas ideologia têm tua. essa opinião, porque eu tenho a certeza que as pessoas têm essa opinião porque não gostam de parte do seu salário ser para segurança social, etc, para ajudar o pessoal que não rende. Exato. Como na tua sociedade ideal, há pessoas que não gostam do facto de pessoas terem muito dinheiro e não contribuírem para os que não têm. Não, Exato? na sociedade ideal isso não iria acontecer, porque tipo, era ideal. Ok, então, uma sociedade ideal era uma sociedade em que toda a gente tinha dinheiro, certo? A questão é que tipo, Não? Então, Lá se toda está, a gente. lá está. não Eu respondeu. não, Escuta uma lá cena, está, eu não falei em dinheiro. Quando é isso, era eu isso que eu ia falei dizer. em acesso a. Numa Então, como é que tu queres que isso sociedade aconteça? ideal, numa Então, sociedade ideal, se toda a gente, se estás a dizer toda a gente ia ter dinheiro, não era preciso haver dinheiro. Yes? Não, iria ser porque há pessoas que dão. Ok, isso é um bocado. Iria, claramente iria ser preciso porque há pessoas que gastam muito mais dinheiro que as outras. E não podemos pôr todas em pé de igualdade, sem nenhuma Gastam dinheiro, distinção. mas calma, calma. Como? Se me vais dizer tipo, se me vais dizer tipo, aquela pessoa tem um problema que exige mais medicamentos por mês, pronto, todos os meses, lembra-te, estás na sociedade ideal onde o Estado dá tudo. ok. Portanto, essa pessoa ia ter. E onde é que. Ok. Quando eu falei em sociedade ideal, eu não estava a Tá. pensar em o governo tem recursos ilimitados. Sim. Pois, obrigado. Eu não Obrigado. disse isso. Aí, Então, mas onde é que Eu é? disse Onde é é que isso que, já vai? eu disse é que, por exemplo, numa sociedade ideal, na minha sociedade ideal, também não iriam haver milionários com quantias excessivas de dinheiro aí a amontoar. ok. Porque o dinheiro Não iria ia estar ver o bem quê? distribuído. Nem ver o quê? Não Ele iriam é haver outra vez. tipo. Pronto. Não iriam haver pessoas com bué luxos. Enquanto que há Uhum. Ok. pessoas que estão a viver na Olha, rua. estamos a convergir. Mas o ponto de vista que eu estou a dar nem é o meu, é o ponto de vista, é um ponto de vista possível. Estás a ver? Porque há pessoas que não gostam do facto de trabalharem mais que as outras e possuírem quase o mesmo dinheiro.
Estás a ver? Uhum. Isso é óbvio, né? Isso é uma coisa, é uma puta frustração, né? Então, mas olha lá uma cena. Se uma pessoa crescesse já no ambiente da sociedade ideal, não ia achar isso? I know, really. Não. Como assim? Não percebi. Eu acho que não. Imagina, uma criança que atinge a maturidade dentro desse ecossistema. Uhum. E tipo, se nunca lhe foi impingido que tipo, que é injusto alguém fazer o dobro de ti e tu receberes e tu e ele receberem o mesmo, eu acho que a pessoa não ia achar tipo injusto. Tipo, imagina, sei lá, um gajo trabalhasse 100 horas por semana e outro que trabalhasse 50, receberem tipo Claro que 800. não, porque tipo, o teu conceito de justiça. Eu Não tenho sei. boa certeza que Infelizmente, as há uma. pessoas só se preocupam com certas coisas a partir do momento que essas coisas lhe afetam a si. Uhum. Infelizmente, Infelizmente, eu acredito. infelizmente. Mas acho que é uma maneira Inf- das pessoas se manterem sãs. Eu acredito vivamente que os pecados capitais, estás a ver? Aqueles sete, estão vincados no ser humano. Como a inveja, a luxúria. O pessoal quer, estás a ver? Deseja, é um desejo. Mas É uma meta. lá está. Porque isso é a melhor maneira que cada um tem para viver bem. Estás a ver? Hum, Porque tu não te preocupares com as coisas que não te afetam é uma maneira bué boa de tu viveres bem. Imagina que Sim. tu, Pedro, ou tu, Rui, todos os dias, diariamente, acordavam, desde que acordavam até se deitarem, iam se preocupar com todos os problemas, mesmo aqueles que não vos afetam. Hum. O quão horroroso e mau isso seria para a vossa saúde mental. Até agora está-me a parecer só mais um semestre no nosso curso. Do que- Mas pronto, então, aliás, isso nem sequer iria deixar-vos concentrar em soluções para essas mesmas preocupações. Estás a ver? Uhum. Ou tipo, a inveja. Se as pessoas não fossem ahm, invejosas, acho que grande parte da ambição também vem da inveja. Uhum, uhum. Tipo, tu tenho certeza que há muita gente que ambiciona ser rico ou ambiciona ter um grande carro, não sei o quê. Porquê? Porque há pessoal que anda aí a viver bem bem e tu ficas tipo, epá, também quero, Yeah. também quero. Se ele anda assim, também quero andar assim. Claro. E a ambição, tipo, porra, move. Meu Deus. Aí, Acho que. a volta que esta conversa deu, meu. Yeah, Mas yeah. não sei Eu onde é que ia, eu isto ia, começou. eu Eu ia voltar sei para que trás, ia voltar para trás um 10 para bocadinho. uma. Faltam tipo 10 para uma. Portanto, estou a assumir que estamos a faltar aí às aulas de manhã. Eu não tenho aulas amanhã. Ai, a ganda puta, mano. Tem às 8. O quê? Prática de micros? Yeah. Não vás a isso. Faz em casa, sozinho. Tipo, tira uma hora e lê aquilo Sim, sozinho. mas eu tenho de ir à faculdade anyway. Eu tenho programação à tarde. Cam, Fem? Ai cam. ai. Ai Ei, ai. caraças! Oh, puto, tenho bué pena de ti. Yeah, as minhas sextas-feiras é. Yeah. Tens prática de PM com os calores? Não, aquele turno é quase tudo repetentes. Nice. Nice, Estou com nice. a Miriam no turno. Ok. Isso é fixe. Ia ser uma beca Mas. awkward ter com os calores. Ok, Rui, Não, eu não ajuda-nos a acho. voltar para trás na conversa. Ia voltar para trás porque o problema o problema da Conclusão. sociedade Tipo. Não me ideal deixou não Rui está falar. muito, Desculpa. o problema da sociedade ideal não está muito na maneira como nós elegemos o líder, não está muito nas filosofias, quer dizer, está um bocado, de certa maneira, nas filosofias que estão expostas ou disponíveis para estar no poder, obviamente, mas sim numa educação cultural, que é a cena que eu estou a dizer, que é
o facto da maneira como uma nação lida com a inveja, com a ambição, com a ganância, Ok, o facto como uma nação lida com a ignorância, a normalização da ignorância, a normalização de preconceitos, o facto de pais, vamos usar o termo burros, deixarem propagar essa burrice pelas gerações, estás a ver? ok. Estou a Esse é o curtir. problema. Estou a curtir dessa tua maneira de ver as coisas, que é a sociedade é caracterizada pela maneira como abordam esses tipo pecados, esses sete pecados. Exato. Que é com uma naturalidade. Já estou a E, curtir e, disso. e isso é uma cena bem engraçada de se ver. Porque, tipo, quando tu cruzas nações, há choque. Porque as pessoas lidam com certas coisas negativas de maneira diferente. Hábitos tipo horríveis. Putz, tu nunca podes ir para um estrangeiro e esperares. Aliás, ao contrário, nunca, um estrangeiro não vem para Portugal e esperar que a burocracia funcione no mesmo ritmo. Estás a ver? Aquela cena é mesmo à tuga, é mesmo tipo, foda-se, mano. Tipo, não, puto, e isso já é tão natural que as pessoas já se habituaram, e já é o normal. Tipo, pronto, vou ter que tirar 2 dias para ir resolver um documento. Putz, Essa está a é bater o lá forte, né, normal. Rui? Essa Hã? está a bater lá forte, né, Rui? Está mesmo a bater forte, mas isso é o normal. E agora, quem Ah, faz alguma velho, coisa? foi do cartão de cidadão. Foi. Não só. Ui, Por acaso até que quando eu fui foi rápido. Foda-se. Eu até fiquei chocado. Tipo, que isto foi rápido. 4 horas, fiquei 4 horas aqui. já agora já podem enviar atestados, tipo o papel de baixa, já pode ser enviado por mail. Ai, ai, dava cada baixa da faculdade, Aí percebi, foda-se. bué, puto. Dava cada baixa da faculdade, foda-se. Mas acho bem importante que, por exemplo, coisas que se podiam melhorar. Epá, educação, mano. Educação. Eu acho que uma das grandes coisas que se fez na fase em que eu estava na primária foi a educação em relação ao ambiente. Uhum, De reciclar, de o plástico é uma merda, uhum. não sei o quê. E isso já se está a notar na nossa geração, estás a ver? O apoio que partidos que têm filosofia defensor do ambiente estão a ser muito mais apoiados. Muito mais apoiados. Provavelmente quando éramos putos, se foda as árvores. Se foda. Metam fábricas, tipo estacadas, empilhadas uma em cima da outra. Foda-se. Não, sabes Agora o que não, é? agora é tipo inadmissível. Imagina, Olha o é que é que uma que geração mudou, meu. As lojas estão a vender as cenas em sacos de cartão, ou caraças. eu acho bué, porque tipo, o ser humano, se quer ser tipo, devia pensar na sua própria sobrevivência. E isto devia-se, tipo, só que nós, como sociedade, não temos tipo capacidade de raciocínio em conjunto. Tipo, há indivíduos, por exemplo, eu estou a falar disto agora, que Hum. imagina, deviam tomar decisões que tipo contribuíssem para um desenvolvimento que permitisse à nossa espécie durar tipo, bué. E com isto eu quero dizer tipo, imagina, tipo, do que a Desculpem, nossa espécie desculpem, precisa? eu só estou a imaginar o Pedro como deputado a dizer: Pessoal, Bué. eu acho que isto vai ajudar o país, tipo, bué. Usava a mesma palavra bem. Por isso é aquelas gajas básicas, tipo, oh, isto, mas pronto, continua. Tipo, imagina, o que é que a espécie humana precisa para sobreviver? Precisa de recursos naturais, precisa tipo de um planeta com um clima estável e precisa das espécies que se alimentam, seja vegetais, seja animais, se reproduzam de forma que pronto, chegue para abastecer e armazenar. Já, de E que devíamos, haja mais produção do que consumo. sim, e devíamos tomar decisões que nos permitissem conjugar esses fatores todos de forma a Yeah. termos um desenvolvimento sustentável. Por tipo, E imagina, agora? Yeah. se um deputado pensasse, quer fazer dinheiro, imagina, os deputados pensam, quer fazer, pronto, um gajo de uma empresa pensa, Já, quer fazer dinheiro imagina, já. imagina, Imagina mesmo. Quer imagina. fazer dinheiro agora enquanto eu estou vivo. Mas se ele magicamente, tipo, porque foda-se, né? Mudasse a sua opinião para quero que esta empresa faça dinheiro enquanto existir,
eu garanto que as políticas dele, ou as decisões que ele tomava, iam sempre ter em conta fatores tipo para proteger o ambiente e assim. Mas é a tal cena. Isso é Mas, muito mas é bonito impossível, quando mano. não É são bué pessoas. bonito. Sim, 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 é bué bonito, mas não acontece. É porque o pessoal não quer empilhar dinheiro e está-se a cagar, estás a ver? Mano, só Mas vives tipo não. quê? 80 anos e queres é tipo ser feliz enquanto vives e depois dás o base. Exato, exato. E caga. Por exemplo, eu sinto mesmo bué que os nossos filhos já vão viver numa fase um bocado complicada. Deixa-nos não mudar, estás a ver? É Tu já verdade. vais. Mano, Vamos isto vai ver. ser tipo, estás a ver corrida mortal, tipo essa merda toda cyberpunk que Porquê? nós vamos Porque há uns viver. gajos que querem empilhar dinheiro, puto. Já tens dinheiro. Mas não chega, tu queres mais. Tu nem vais gastar essa merda, mas tu queres mais. E foda-se toda a gente. Epá, porquê? Porquê? Qual é a tua cena, meu? Yeah, mas tipo, olha agora, tu se calhar agora estás a falar como tipo gajo de classe média, né? Não, puto. O que me está. Estou a criticar a ganância. Sim, 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 mas tipo, a cena é que a malta quando recebe dinheiro costuma sempre querer mais. E olha, boa. Que lindo. Que história linda. Acaba lá a história, termina lá. Mas, Não, ok. mas é verdade. Tipo, se calhar alguns pontos de vista que tu tinhas, se tu agora recebesses uma quantia enorme de dinheiro, mudariam. Hum, Provavelmente não. Como eu disse, eu não sou adepto da luxúria. de E luxo, isso de acho luxo, que de parte luxo. muito da De minha. luxo, não digas luxúria. Não? Eu acho que tu és adepto da luxúria. Continua, Há whatever. significados diferentes de luxo, whatever. Agora estou interessado em saber se há significados diferentes. Mas do luxo. E acho que isso parte muito da minha educação. Não por eu ser de classe média, mas sim porque eu nunca tive excessos. Sim, exatamente. A cena é que tu agora, mas admitir que tu recebes Euromilhões, ias começar a ter excessos. É Yeah, tu escolhes. mas eu Sim, tu não só escolhes, ia mas começar a tipo, ter excessos, como provavelmente ia ajudar muita gente de realidade, pessoas que eu nem sequer conhecia, organizações, ia tipo espalhar o meu dinheiro, porque eu não iria empilhar aquele dinheiro, eu nunca iria gastar aquele dinheiro na minha vida toda. E sim, iria continuar a estudar, e sim, iria trabalhar, não iria parar nada na minha vida. Posso. Olha a respiração, Pedro. Posso só dizer hoje, que. Eu vi isto no documentário do Bill Gates, que é uma coisa que eu apreciei bué no Bill Gates. Foi ele, para além de doar dinheiro, né? Porque há pessoal que é tipo rico e doa dinheiro, dá tipo o dinheiro a um grupo de pessoas e olha, tomam, tomem não, né? E pá, peguem o dinheiro e ajudem pessoas. E depois baza para a sua vida e fica, ok, fiz a minha parte. E eu fiquei bem impressionado porque o Bill Gates não faz isso. O Bill Gates dá o dinheiro, né? Mas ele certifica-se que o dinheiro está a ser usado da melhor maneira Sim, possível. ok, yeah. Porque o que é que ele, daquilo que eu apanhei, o que é que ele fez? Ele viu que havia um problema enorme em bué sítios de saneamento básico. Ia, mano, horrível, meu, horrível. Sítios em que as famílias, né, têm tipo uma casa de banho, que é um buraco no chão. E depois tem lá dentro um balde. E o pessoal vai lá, né, faz a sua cena, e quando o balde estiver cheio, tem de ir lá alguém pegar num balde cheio de merda, meu, e ir mandar ao rio. Perguntam-se vocês onde é que eles vão buscar água para beber. horrível. Ai, Ya, ya, exatamente. É bom que tenhas atenção Melhor, à corrente da melhor, água. melhor, hum, melhor. O pessoal às vezes nem sequer se dá ao trabalho de cagar na casa de banho ou mijar, vai pegar o rio. porque dá trabalho levar a merda tipo no balde. Tipo, ninguém curte levar um balde cheio de merda até ao rio. Yeah, Então o que é que eles fazem? Vão logo cagar lá ao. yeah.
Tipo, há um gajo a cagar e está o outro a beber água. Ouve, Fresh tasty. Uhum. ouve. A Agora cena má, a cena imagina má é que tipo, se o calhar. quão horrível isso é a nível de Higiene, bactérias. Ei, saúde, foda-se, meu humanidade. Deus! Ya, e Caraças. tipo, a cena é que isso nem sequer é só um problema de higiene. É que isso é tipo bola de neve. Vem tudo a partir disso. Vem doenças, vem. Como toda a gente está doente, não trabalham. Como não Yeah, é trabalham. um snowball É effect a ganda fodido. snowball effect, yeah. Então o que é que o Bill Gates estava a coisa? Ele estava a falar de que é demasiado caro e é praticamente impossível instalar a canalização nesses sítios. É impossível. Tipo, não dá. É demasiado dispendioso e não dá. Então ele teve de arranjar outra maneira. Basicamente ele está a fazer o trabalho de um engenheiro. Yeah, percebi. É a E tal ele. sanita, né? E ele foi. Pois tipo assim, como ele não sabia resolver aquilo sozinho, o que ele fez foi. Fez tipo concurso, tipo faculdades e não sei o quê, para arranjarem o melhor modelo de sanita que se auto-alimenta em questões de energia e assim, e que o pessoal vai lá cagar, né? Aquilo é transformado em energia, ou se calhar é tipo reduzido, tipo consegues tirar a água, fazer vapor, fazer energia, e se calhar até consegues fazer água com isso. E foi exatamente, Uhum. e acho que eles conseguiram fazer tipo uma máquina qualquer em que tu metes para lá estrume e da Isto outra, é água. da outra ponta saiu um copo d'água, meu. E o gajo foi Epá, lá, abriu a torneira e bebeu o copo d'água. E depois estava a dizer, isto há bocadinho era um saco de estrume. Meu oh puto, Deus! isso foi uma impressão. Eu não podia, eu acho que tu não poderias saber que aquela água tinha vindo daqui dali. Não podia, não conseguia. Tipo, é um bocado. O meu cérebro ia tipo, Oh, não, puto, tens vindo. o teu cérebro está-se a cagar completamente. Engraçado. O teu cérebro não quer saber Quando estás com sede, quando pronto. estás com sede. Quando estás com Yeah. sede, tu vais beber. Tanto que. Pois é que eles Por bebiam do uma, rio, né? mano, literalmente eles já estavam habituados a beber do sítio onde estava a merda. Yeah, é verdade. A única diferença é que aquele não vai fazer mal. Yeah. Estás Mas a ver? pronto, Mas eu isso não é isso que eu conseguiria aprecio. É isso que eu aprecio. Não é o dar o dinheiro. o dar, é verdade, é verdade. É Mas garantir pronto, que as coisas são bem feitas. só que ele também tem uma capacidade, né, um conhecimento. Epá, se calhar também podia investir um bocado, se eu tivesse o Euromilhões, de investir em pessoas para me fazer esse trabalho. Claro, claro, exatamente. Garantia. Tu. É assim, ninguém chega àquela quantia de dinheiro sem ser minimamente esperto. E Yeah. tipo. Pronto, estás a perceber o que é que quer dizer? Ah, também há de ser capaz de arranjar um grupo de pessoas que sejam minimamente capazes de arranjar uma solução ao problema. Yeah. É verdade. Garantir que o teu dinheiro vai ser bem utilizado para ser considerado uma boa ação é ótimo. Yeah. Acho que é o mais importante do que só dar o dinheiro. Caridade é, é uma boa ação, mas fazer as coisas acontecerem é ainda mais. E isso é uma das coisas que me deixa triste e me faz pensar, bué. É, por exemplo, o banco alimentar. As Hum, histórias que eu já ouvi de pessoas que ficam com a comida, pessoas que trabalham no banco alimentar e que ficam com a comida do banco alimentar, tipo, fazem-me perder aquela vontade de dar comida. yeah. Estás a ver? Mas depois eu penso, ok, qual é a maneira de contornar isso? É ser eu diretamente a dar a comida às pessoas. Yeah. Mas lá está, eu Mas, não tenho tempo barra dinheiro yeah. para andar a fazer isso. Portanto, a única solução seria o quê? Não sei. Não fazer nada. Não, isso não seria uma solução. Isso seria Pronto, ignorar, ok. ignorar o Ok. problema.
epá, ou tu confias, porque tipo, há sempre uma percentagem de comida que vai parar, tipo, ao sítio certo. Portanto, eu continuaria, tipo, tipo, a dar ao banco alimentar. E pronto. E a solução é, com muitas aspas, a que eu cheguei, se calhar eu só cheguei a essa conclusão para me sentir bem comigo mesmo. Foi que o meu objetivo de vida, o meu objetivo mais moral de vida é conseguir ter dinheiro para me sustentar a mim e poder ajudar a comunidade de alguma maneira. E é assim, eu defino um limite. Tipo, a partir daqui deixa de ser conforto e passa a ser luxo. Estás a ver? E o resto Uhum. desse dinheiro, se não for útil para aumentar o meu. Pronto, isso vai ser sempre, né? Ter mais dinheiro vai atrair sempre mais dinheiro. Mas sempre sentir, ok, a partir desta quantia de dinheiro, eu acho que consigo aumentar o meu leque de oportunidades e ainda consigo ter valor que sobre. Estás a ver? Uhum. Esse valor eu iria dar para isso, para garantir que há pessoal aí que tem acesso a certas coisas, estás a ver? Yeah. Era isso que eu faria. Ou então arranjar pessoas a quem eu possa atribuir essa coisa, esse peso na consciência. Porque no final do dia acaba por ser isso, é um peso na consciência. Pergunto-me como é que a nossa noção de moral surge, estás a ver? Quando é que isso começa? Tipo, já é desde tudo, é desde sempre? Ou há uma cena realmente ensinada? Desculpa, diz. A nossa noção de moral, a nossa sensibilidade moral, Empatia. Empatia empatia, e é biológico. E é bem é fácil de biológico. explicar. Tudo é biológico, né? É bem fácil de explicar. É, Oh, mano, eu adoro, tipo, imagina, eu paguei bué, porque eu estou cheio de sono. Apaguei bué das discussões. tá bom. Fica Talvez só a a ouvir. juventude. Fica só a ouvir. Fica só em modo E é mesmo. piloto automático. Eu acredito muito e pronto, né? Acredito que haja pessoal que já provou isso. Porque eu estou assim tão confiante da minha tese Yeah, yeah, dá. que a empatia é mais um método de sobrevivência da comunidade. Ok. Mas isso foi cientificamente provado, não é? Tipo, Não sei, não faço ideia. mas é. Mas tipo, eu acho que é muito fácil tu pegares em qualquer sentimento recorrente nas pessoas e justificá-lo de uma maneira biológica. Porque imagina, os humanos, sendo empáticos uns com os outros, acabam-se por se proteger uns aos outros. Né? Yeah. Porque imagina, o Rui está tipo na faculdade e ele está sozinho. E eu vou ter com ele porque sinto empatia, porque sei que há momentos em que eu vou estar sozinho e vou querer alguém para estar lá comigo. Isso é empatia, é tipo, é proteger-se. Acabas por estar a preocupar-te contigo. Lá no fundo, tu queres saber de ti, porque tens a parte do egoísmo no teu biológico também. Empatia provém do egoísmo, porque tu queres aquele Yeah. sentimento de. Na verdade, estás a dar porque queres receber. Exato, yeah. Então, mas, porra, é o objetivo. E de repente alguém se vira e diz, isso é egoísmo. É, mas é. Lá no Quem fundo, dizia que era tu és egoísmo? Havia um egoísta. filósofo que dizia que era egoísmo. Diz. Havia um filósofo que dizia que era egoísmo. Acho que era Kant. Não sei. Mas tipo, é isso que tu queres. É isso que toda a gente quer. É estar bem. Eu digo que não existia moral pura, porque todas as boas ações, de certa maneira, vêm com uma necessidade de recompensa. Eu acredito bem nisso. Eu acredito É bem nisso. verdade. Puto, what the fuck, meu? É Mas não é que. tipo, fogo, vou Por deixar esta exemplo, eu pessoa não morrer porque ela era. não tem nada para dar. Não é isso. A recompensa pode ser sempre uma gratidão. Yeah. Gratidão? Gratidão, yeah. Por exemplo, eu sou amigo Gratidão. do Diogo porque o rapaz me carrega.
Carregue no quê? Não sei. Pois. Exemplo, se tu ajudasse uma pessoa e essa pessoa dizer, ah, para caralho, isto está tudo. Não és tipo, sentir-te bem porque és uma boa ação. Tipo, e sentir mal porque, tipo, come on. Eu digo, eu vou-te for. E É também a geralmente, razão. É também a razão porque tu não queres arranjar lutas porque não sabes, tipo, lutas, quando eu digo lutas, é tipo conflitos internos agora, nesta altura, quando estás, por exemplo, a tirar um curso porque não sabes quem é que vai trabalhar para quem. não percebi. Também não percebi. Imagina, tens um coleguinha, ok? Que tu não curtes muito, Ah, já percebi, não queres, apesar de conflito, yeah, não sabes se a e pessoa vai ser tipo, útil. ok, mano, tipo, não curti, vou tratar uma beca mal, e depois, tipo, acaba os dois o curso, o bacana entrou na Microsoft, tu também entraste na Microsoft, mas ele entrou para COO, caralho. E tu Gosto. estás tipo, e tu estás tipo nível varredor, Oh, estás a ver? E o all-rounder. gajo vai te torturar. E tipo, chegas lá, olha, desculpe, quero férias nesses dias porque a minha mulher está doente e não sei o quê. Pois estudasses. Oh, pima, 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 pima. Yeah, Mas a minha mulher está dentro. Oh, 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 oh. E eu Foste vou comê-la. promovido a caixote do lixo. é o Ui, calor lixo, mano. pais. É o calor. Promovido. Também desvarri ao lixo. Promovido Agora és a o caixote. parede. Agora não fazes e ficas parado. Não, mano, agora tens um trabalho de secretária, és caixote. Mas fica aí no canto. Muito bom, muito bom. E com isto temos tipo três voltas a Oh, é verdade, assuntos. é verdade. Mas a Isto. conversa é assim. Eu gostava bem que houvesse alguém a registrar o fluxo da conversa. Mano, estamos a gravar. Oh! A sério, Rui. Não, putas, que tipo, não é que eu me tinha esquecido, mas eu não associei a conversa gravada como um registro de fluxo de conversa. Estás a ver? Foi bem esquisito. O meu cérebro Registro de não. fluxo de conversa. Isto virou introdução às telecomunicações agora. Olha. Eu gosto bem de refletir sobre a sociedade. Aliás, uma das coisas que eu mais faço é refletir sobre a sociedade. Muito bué, muito tipo, os grupos que são formados, tipo, na adolescência, por exemplo. É tipo, parece que é tudo igual em todo lado. Tipo, há sempre os grupos neutros, aqueles gajos que tipo, não pertencem a nenhum lado, digamos assim, tipo, são um grupo, ou seja, o grupo dos populares da escola, tipo, eu não sei como é que era na vossa escola, mas os da minha escola faziam um grande barulho. Tipo, nós estamos aqui, estás a ver? Nós rimos bem alto, tipo, em intervalos era só ouvir a Puto, fazer não barulho. sei, na minha escola toda a gente se conhecia. Tipo, toda a gente conhecia todos. E tipo, os sociais eram aqueles, tipo, sei lá, eu acho às festas uns dos outros e Ok. A minha escola era muito. Regia-se muito por chunguice. Mas Minha também. chunguice. Nojenta. Minha também. No meu secundário é que começou a diminuir. Porque os junguinhos começaram a bazar. puto, aquilo chega ali, tipo, o cérebro do Xunga chega tipo ao nono ano e começa a fraquejar, né? É realmente. Aquela inequação fodida. E isso é um assunto que tem Muito muita sumo. ponta para onde se pega. E não, o meu cérebro já não tem capacidade. Mas preocupa. Os chungas são uma coisa que me preocupa. Hum. Mas Não, acho que como dizem os mitras. os me- É, há uma diferença entre Mitra e Xunga. Lembras-te? Mitra Lembras-te é mais dessa coisa? profundo. Está mais É mais. intrínseco. Eu mano, quem é que estava a juro-te. dizer isso? Acho What? que era uma Eu lembro, caloira. Há um foi nos caloiro. matrecos, né? Pois foi. A caloira de Cascais não E o outro sabia, calor tipo, que era também. o A Mitra. dizer. Muito bom, muito bom. Mas bom, epá, acho que devíamos encerrar o podcast por aqui. Vais dormir, é isso. Não sei, mas acho que devíamos encerrar o podcast por aqui.
Para mim é como quiser, né? Pedro, despeta aí de uma maneira original. Eia, mano. Isso é meter muita pressão logo numa pessoa. Muita responsabilidade. É que eu agora vou dizer uma coisa que vai soar bué wack, de certeza. Vá, Já sei. diz. E ia ser de qualquer maneira. É, Ei, bué tóxico. Eia, boa mano, não cena. sei. Ahm, pá, deixa eu ver como é que se diz adeus, tipo, em israelita. Estás a ver? E vou Uec! deixar, vou deixar o gajo dizer. As palavras mais importantes é hebraico. Oi. Não, mano, eu vou ao Google Tradutor. Mas G. Russo. Ah, pode ser russo, vá. Calma. Português? Está aqui? Ok. Adeus. Ih, caralho, como é que. O quê? Ok. Ok, já sei. Então, adeus em russo é до свидания. Da Svidania? Se quiserem ver a palavra escrita, é assim. Não vou mentir, da Svidania parece uma loja de perfumes. Yeah. O novo perfume. Porque tu mereces. Da свидания. Ai puto, oh meu Deus, eu tenho a certeza que já ouvi isso. Tenho a certeza. Não é a cena do porque tu mereces, acho que é tipo da L'Oreal ou caralho, da Não, mas Pantene. o da Svidania, isso tem de ser nome de alguma coisa. Não sei. Actually, agora. Vamos ver. Não, não vamos. Da свидания. É o filme. É um filme. Tá bem, vá. Da, Spasiba. da свидания. Spasiba é o quê? Whatever. Se para desculpa, caralho. Spasiba.